Orientação a objetos é um dos paradigmas mais populares de todos. Ele consiste em você criar atores, como, por exemplo, um número é um ator, um conector é um ator, e esses atores trocam mensagens entre si. O programa consiste na troca de mensagens entre atores. Cada vez que um ator recebe uma mensagem, ele trata essa mensagem usando um tipo especial de função chamado de método. Há diversos conceitos dentro da orientação a objetos. Você pode criar os seus atores, chamados de objetos, através de classes, que são moldes para você criar as suas instâncias de classe. Ou você pode usar o que a gente chama de protótipo, que é um objeto padrão, do qual você clona outros objetos similares. Quando você usa o conceito de classe, você tem outros conceitos interessantes em cima, como, por exemplo, a herança, que é quando uma classe, ou seja, um molde de objeto, nasce de outra classe, só estendendo os métodos da classe original. Dentro da orientação a objetos, outro conceito interessante é a orientação a aspectos. O que é orientação a aspectos? Em vez de eu criar o meu objeto com todos os recursos que ele precisa para trabalhar, eu crio ele bem básico. E eu crio outras classes ou outros objetos que tenham características muito específicas. Por exemplo, eu tenho aves que voam, eu tenho aves que nadam, eu tenho aves que correm e tenho aves que não fazem essas coisas. Tem aves que cantam, tem aves que não fazem som nenhum. Então, a minha classe ave, o meu modelo de ave, não precisa ter os conceitos de voar, nadar, cantar, correr. Ela tem um modelo básico que representa o que é uma ave. E aí eu tenho outros modelos, que são chamados de concerns ou mixins, que eu aplico à minha classe original para criar aves que podem voar, aves que podem nadar, aves que podem cantar, assim. E eu posso usar esses mesmos mixins em outras classes. Por exemplo, eu tenho mamíferos que voam, como os morcegos. Eu posso usar o mesmo modelo que eu apliquei para a ave e aplicar para os morcegos. As primeiras linguagens de programação orientadas a objeto foram o Simula 1, na década de 60, que era uma extensão do ALGOL, o Simula 67, depois, mais tarde, Smalltalk, na década de 70, e o Objective-C, na década de 80, que era basicamente Smalltalk enfiado para dentro de C. Ainda no começo da década de 80, veio a surgir também o C++, que era o C estendido para que os seus structs funcionassem como classes. Algumas pessoas dizem que a programação a objetos é excludente com a programação funcional. Não é. Para demonstrar isso para vocês, eu vou usar como exemplo aqui para o nosso código uma linguagem funcional que também é orientada a objetos, que chama Scala. Então, vocês lembram do fatorial. Fatorial de 0 é 1 e o fatorial dos números seguintes é sempre o número vezes o fatorial do número anterior. O que a gente vai fazer em orientação a objetos? A gente vai criar um método para os inteiros que vai fazer o seguinte: quando o número for 0, esse método vai retornar 1. Quando esse número for qualquer outra coisa, ele vai calcular o passo. Então, o fatorial vai funcionar com a gente passando a mensagem fatorial para o número inteiro. Então, vamos começar o nosso código falando só em orientação a aspectos. A gente vai criar um aspecto que em escala é chamado de extensão para fazer com que os números inteiros tenham o método que responde à mensagem fatorial. Para isso, a gente vai criar esse objeto que ele vai agregar a nossa extensão. Então, a gente vai criar a extensão em si, que é basicamente uma função que responde à chamada de mensagem fatorial, respondendo 1 se o número for 0 e n vezes o fatorial do anterior se não. Vocês podem ver que aqui a coisa já funciona, só que ainda tem muito caminho para a gente chegar a um fatorial razoável. A gente vai ter que criar uma classe que represente os números naturais, para que a gente não tenha problemas com os números negativos, e a gente precisa lidar com o TCO ainda. Então, essa é a implementação canônica dos números naturais usando orientação a objetos. Mas a gente não vai usar ela porque ela é um pouco demais para a gente. O que a gente precisa é só dos números inteiros sem os negativos. Então vamos criar uma classe natural que é simplesmente isso. São números inteiros sem os negativos.
eu vou usar alguns recursos de otimização de escala. Se vocês quiserem, deixe aí nos comentários que a gente pode entrar em maiores detalhes sobre isso num novo vídeo. Mas por hora, só acredita em mim que isso aqui é um envelope em volta dos números inteiros para garantir que eles são naturais. Agora a gente precisa de um objeto para fazer a conversão entre naturais e inteiros de forma automática. Então, vamos fazer a primeira conversão de inteiro para natural. Essa conversão vai ser dada por essa função. Inteiro para natural. Se o número inteiro que foi fornecido for maior ou igual a zero, tudo bem, ele é o natural. Então eu só retorno o próprio número envelopado com a nossa classe. Caso contrário, ele não pode ser um número natural. Então a gente vai levantar um erro, que é o illegal argument exception, uma exceção de argumento ilegal. E a gente pode dar umas informações mais precisas aqui para facilitar quem estiver debugando o nosso programa. Invalid negative integer. Ok, já temos a nossa conversão. Agora vamos fazer a conversão ao contrário. Ops, faltou N. Que é de natural para inteiro. Essa conversão é ainda mais simples. Ela só recebe o número natural e retorna o valor que está envelopado nele. Por último, a gente precisa trazer esses conversores para o contexto que a gente está trabalhando. Para isso a gente usa o import. Pronto, já temos os nossos números naturais. Agora vamos criar o nosso aspecto que calcula o fatorial do número. Então, nós vamos importar uma notação de escala que facilita para fazer o TCO. Agora vamos criar o nosso objeto fact, que encapsula o nosso aspecto. Como eu disse, os aspectos em escala são chamados de extensions. A gente está estendendo os números naturais. A nossa extensão injeta o método fact, que retorna o fatorial. Para isso, nós vamos usar um outro método que vai fazer o TCO para a gente, iniciando o acumulador com 1, que é o fatorial de 0. Agora vamos ao nosso método. Ele é TCO, ele é privado, recebe o acumulador e o número natural que a gente está calculando. Então, dado esse número, se ele for 0, a gente retorna o acumulador. Caso contrário, a gente chama a nossa função de novo, multiplicando o acumulador pelo número atual e decrementando o número. Pronto, já está pronto. Agora a gente vai trazer o nosso mixin para o contexto. Vamos testar para ver se está tudo certo. Vamos ver o fatorial de 0. Ok. Vamos ver o fatorial de 5. Vamos tentar o fatorial de um número negativo. Olha lá o nosso erro. Illegal argument exception, invalid negative integer. Agora o mais importante, isso é um TCO, então vamos tentar um número bem grande. E funciona. Então, esse foi o fatorial em escala, usando orientação a objetos e orientação a aspectos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixem aí nos comentários o que vocês querem ver além disso. Vocês querem que eu estenda a parte do Scala, dessas otimizações de classe?
se vocês querem entender um pouco mais dessas conversões, se vocês querem saber um pouco mais, tá? E pro próximo vídeo a gente está pensando em fazer a programação declarativa. Vai ser legal.